Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém? Amém. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Desde já quero pedir perdão aos irmãos pelo horário que eu cheguei. Eu participei de uma aula que estava marcada e começou às 6 horas, foi acabar às 7h20, 7h15, aí eu me atrasei mais. Hoje de manhã eu estive na congregação, não pude estar aqui, estava lá na congregação ajudando. A Amanda está com o Benjamin está com garganta inflamada, dando febre. E estamos aí caminhando. Amém? Isaías capítulo número 11, versículo 1 e 2, depois vamos estar lendo lá em Jó, capítulo 28, do 12 em diante. Fala assim a palavra do Senhor: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Agora vá lá em Jó, capítulo 28. Vamos estar lendo o versículo 12 em diante. Jó, capítulo 28, 12 até o 28. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que 2 rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a enquadrilhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O irmão pode se assentar. Glória a Deus. Jesus. Aleluia a Deus. Meus irmãos, sempre quando nós falamos de família, principalmente no dia que nós estamos vivendo, é um desafio pregar, falar sobre família, porque como nós estamos aprendendo durante esse semestre na escola dominical, estamos aprendendo sobre os relacionamentos familiares. Como a maioria daqui participa da escola dominical, sabemos que os problemas existem e não existe família perfeita.
Por isso nós estamos caminhando, buscando aperfeiçoamento em nossa família. Então, para isso, a palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é a nossa bússola no meio de tudo isso que está acontecendo no dia de hoje. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o texto que eu li primeiro vai falar que o Espírito, e esse Espírito não é o Espírito do homem, mas é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, inteligência. O Espírito do Senhor é o Espírito de conhecimento. O Espírito do Senhor é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está aqui nessa noite. Então esse Espírito guia a nossa família, esse Espírito guia nossas vidas, é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda. Quando nós olhamos para a sabedoria e a inteligência no relacionamento familiar, ela é muito importante para tomadas de decisões. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa família, tem decisões que nós vamos tomar e precisamos que o Espírito Santo nos ajude. E note que toda a Bíblia tem uma família que toma uma decisão que às vezes não está de acordo com aquilo que Deus quer. Um exemplo disso, Elimeleque sai da sua casa e a consequência de tudo aquilo que aconteceu com a vida de Noemi. Um dos exemplos que nós podemos ver de tomadas de decisões. Mas o que me chama a atenção para o tempo de hoje, principalmente Jó, que eu acabei de ler com os irmãos no capítulo 28, do verso 12 diante, ele começa a dizer: onde se achará sabedoria? Aonde se acha a inteligência? Porque o homem não conhece o seu valor. A verdade é, se todos nós buscássemos mais sobre o lado da inteligência, da nossa inteligência que foi dada por Deus, buscasse mais sobre a palavra, sobre Deus, aqui Jó ele vai dizendo que o homem ele não conhece verdadeiramente esse valor, o valor da inteligência que foi dada por Deus para nós. Jó ele vai chegar ao ponto de dizer: pergunta para o abismo se conhece, pergunta para o mar se ele está com ela, pergunta para o ouro de ouvir o valor que tem a sabedoria, a inteligência. Pode comparar com o cristal. Aí ele vai dizer no verso de número 18 que nós lemos, ele está falando: olha, a aquisição, aquilo que nós temos, aquilo que nós retenhamos da sabedoria, é melhor do que as pedras de rubis. O rubi é muito lindo, maravilhoso. Quando você adquire essa sabedoria que vem da parte de Deus, ninguém pode tirar ela de você. Aleluia. Ninguém pode tirar aquilo que você adquiriu. Glória a Deus. Jó, ele vai dizer com as palavras bem colocadas aqui nesse texto, que ele vai dizer: aquilo que você adquire de conhecimento, aquilo que você adquire pela palavra de Deus, aquilo que você está adquirindo para a sua família, o ouro, o abismo, o mar, a morte, a perdição não vai poder tirar isso de você. Ele vai trazer para nós aqui e ele vai fazer a seguinte pergunta: de onde ela vem? De onde vem a sabedoria? Qual é o lugar da inteligência? Ele vai dizer aqui, meus irmãos, que Deus entende esse caminho. O verso de número 23, ele sabe o lugar aonde está a sabedoria. O que nós podemos perceber, que Deus, sabendo o lugar onde ela está, sabendo a sabedoria que nós temos, ele vai dizer em Provérbios, é um livro de Salomão que vai dizer muitas palavras para o nosso conhecimento da sabedoria.
capítulo 5, versículo 1 e 2, ele vai dizer: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, e inclina o teu ouvido para que guardes os conselhos dos teus lábios e observe o conhecimento. Então, Provérbios, ele vai dizer ainda, no verso 19, versículo 8, ele vai dizer: o que adquire entendimento, ele ama a sua alma. Aquele, aleluia, que adquire conhecimento, ama a alma. Mas o que? O que cultiva a inteligência, achará o bem. Então, quando nós adquirimos o conhecimento, nós também estamos cuidando da nossa alma. E alma vem dos nossos emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que você pensa. Eu vou chegar lá na família. Mas entenda isso, quando nós falamos de alma, de inteligência, falamos de sabedoria, o provérbio ele está falando, aquele que adquire, ele ama. Aí eu te pergunto, você tem amado a sua alma? Você tem trago conhecimento para a tua alma? A palavra, ela tem penetrado na tua alma? Você tem, aleluia, chegado perto da tua alma a sabedoria que vem da parte de Deus? Porque o próprio provérbio, ele vai dizer no capítulo 4, no verso 4, versículo 5, e aquele que adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças de te apartes da palavra da minha boca. Você pode adquirir inteligência da forma do conhecimento, você pode ir para as melhores escolas, você pode fazer o melhor preparatório, mas a palavra do Senhor não pode se apartar da sua boca. Aleluia! Quando ele fala isso, ele está falando, você vai adquirir, você vai ter inteligência, mas a palavra de Deus, ela não pode sair dos teus lábios. Então, quando ele vai dizendo isso, o judeu sabia muito bem, porque da onde vem tanta sabedoria, isso é bem claro na vida de Davi, na vida de Daniel e dos seus amigos. Porque Daniel capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim: quando a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, quem está dando inteligência, sabedoria, entendimento da palavra de Deus no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade depravada, no meio de uma sociedade que não quer saber de Deus, é o Senhor. Aleluia! Então, Deus está dando sabedoria em momentos difíceis para aqueles jovens, para aquelas pessoas. Então, meus amados, quando nós entendemos que a sabedoria, a inteligência vem de Deus, e que tudo aquilo que nós adquirimos hoje, pela palavra, é para o nosso aperfeiçoamento, entra agora no lado de tomada de decisões. Eu estava estudando Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, para adiantar: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu desejo, na minha oração, que você seja cheio de sabedoria e de inteligência espiritual. Aleluia! Quando nós olhamos para a ciência, ela descobriu, quando um homem passou naquelas ressonância magnética, e essa pessoa, fizeram um teste com essa pessoa para ela poder orar naquele momento,
Vai dizer, presbítero Antônio Carlos, que no momento que essa pessoa passou nessa ressonância e no momento que ela teve essa oração, o sangue concentrado no seu lobo frontal começou em 7 miligramas por minuto aumentar a sua mente. Vai dizer que essa tomada de sangue no meio do nosso cérebro, na frente do nosso cérebro, é onde nós tomamos as tomadas de decisões. Aqui está o resultado que a ciência vai dizer, mas a Bíblia ela vai deixar bem clara que a oração ela te dá estratégia, a oração ela te conecta com Deus, a oração ela vai trazer para você aquilo que você está precisando naquele momento de decisão a ser tomado. Aleluia. Então a ciência só vai comprovar aquilo que nós já sabemos pela palavra, de que nós, quando oramos, nós aumentamos a capacidade de conectar com Deus, de nós termos com Deus uma comunhão, e que na hora da decisão a ser tomada, nós tomamos com propriedade. As nossas decisões estão sendo tomadas pela oração. Será que as nossas decisões, no momento de raiva, no momento de que nós estamos com a nossa família discutindo ou tendo alguma decisão ali a ser tomada, estamos sendo tomadas através da oração? Porque quando nós olhamos aqui dentro desse contexto, Paulo ele vai dizer aos Colossenses: olha, essa é a razão que quando nós ouvimos, não paramos de orar, que vocês sejam cheios de conhecimento e de inteligência espiritual. É isso que eu desejo em vocês. É o que nós desejamos no tempo que nós estamos vivendo. E qual é o tempo que nós estamos vivendo? O tempo onde muitos hoje falam sobre as suas emoções, fala, sobre a sua raiva, o momento que está passando. E eu estava me perguntando, a gente sempre está conversando, a parte onde nós estamos com nossos amigos, principalmente aqui no ministério, existe uma preocupação, de forma geral com a igreja, de forma geral com as famílias, como estão lidando no tempo de hoje. E quando nós falamos de alma, estamos tratando das nossas emoções, estamos tratando do lado espiritual. E a Bíblia ela é repleta quando fala a respeito da alma, do nosso coração, como nós devemos lidar com essa situação. E quando nós achamos isso, meus irmãos, nós vemos que quando estamos com raiva, estamos com alguma situação, nós explodimos, queremos falar mais alto, queremos tomar as decisões. Aí nós falamos o seguinte: depois que nós acalmamos ou falamos alguma coisa que não deveria falar, e nós refletimos e falamos, não deveria ter falado aquilo. Não é assim? Nós paramos e refletimos e falamos assim: é um momento onde eu me desequilibrei e falei algo que não poderia ter falado. Mas você já falou. E quando nós falamos isso, logo vem o seguinte: eu ainda preciso atingir uma maturidade espiritual. Eu ainda preciso atingir um amadurecimento espiritual. E isso vem pela palavra de Deus, pela oração, pelo relacionamento com o Senhor. Não é que todos nós, quando você olha para o ministério, quando nós olhamos para os pastores e falamos assim: será que o pastor Edson nunca se desequilibrou? Será que nós não somos carne como o nosso irmão aqui embaixo? Todos nós, irmãos, temos que ser trabalhados. Aleluia! Quem prega, quem está embaixo, quem está no ministério, todos nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Aleluia!
a primeira atitude, principalmente no meio familiar, é reconhecer, ter humildade de que precisamos ser trabalhados por Deus. Quando nós olhamos isso, os primeiros a ser atingidos são as nossas crianças, porque ainda não tem uma inteligência ou maturidade que você, como adulto, como pai e mãe, tem no dia de hoje. E eles são os primeiros a ser atingidos por ainda não estar ainda equilibrados, ainda tendo tomada de decisões. Aí quando nós olhamos para a Bíblia, eu queria ver aqui com os irmãos, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 25, eu acho interessante a vida dessa mulher, porque ela toma uma decisão, ela tem uma inteligência muito grande aqui. No capítulo 25, no verso de número 14, eu vou resumir, bem resumido aqui. Ele vai dizer o seguinte: porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou os mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Aí vai dizer, meus irmãos, mais adiante, os irmãos conhecem essa história, no verso 23, que vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. O meu Senhor agora não faça esse homem de Belial, a saber, a Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Ou seja, o seu nome significa tolo. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu Senhor que enviaste. Meus irmãos, Aleluia. a história de Abigail é sensacional, porque Abigail ela toma uma decisão, mesmo sabendo que Nabal era um tolo, no sentido que ele sabia quem era Davi, se fez de assim uma pessoa tola, porque não reconheceu Davi como aquele ajudador, um defensor do meio do deserto, porque Davi impedia muita coisa que viesse sobre Nabal, sobre a sua casa. E agora ela toma uma decisão, quando ouve que os jovens que iriam chegar a Davi, que ia chegar a Nabal, ia destruir, e até a criança ia ser morta. Naquele momento ela pega, ela se prepara, ela leva correndo apressadamente, pega o jumento, pega todo aquilo que tinha para poder levar para Davi, e quando chega no meio do caminho, ela fala: Senhor, ele fez algo que não era inteligente, ele fez algo que não era com sabedoria, mas eu vim me redimir. Aleluia. Eu vim pedir por ele, eu vim pedir, aleluia, por ele. Irmãos, nós que temos o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus, somos diferentes. Aleluia. Você é diferente, nós somos Glória a diferentes, Deus. porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de inteligência. Aleluia! Deus vai te dar estratégia para Aleluia. saber lidar com a sua família. Oh, glória! Deus vai te dar estratégia, meu irmão. Porque hoje o que nós estamos vivendo, o diabo tem trabalhado para poder desestabilizar, Alex, a base familiar. A base da família, mas Deus está se levantando com palavra para a tua vida. Não desista da tua família, você é uma base familiar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Ela toma uma decisão, ela salva não somente ela, mas várias famílias que estão ali. E quando nós olhamos isso, meus irmãos, hoje você encontra pessoas ansiosas,
pessoas que estão tristes. E qual é o contraditório? Quando acontece isso, a pessoa assim, ela quer descontar na comida, está ansiosa, ela quer tomar uma decisão precipitada. Nós vemos hoje que a própria pesquisa, elas vão dizer que as pessoas que têm essa tendência, ela reage com forma verbais no trânsito. Quem foi um bom motorista de ônibus, né? Tem que ter paciência, né, mano? Muita paciência. Porque às vezes a pessoa ela entra numa condução e você não sabe o estado daquela pessoa, entra com forma de verbais que atingir a outra pessoa. Hoje você vai ser no tempo de Lameque, né? Pisou no pé, já era, já tem um. Isso aí eu vivo isso aí todo dia. Eu vou no metrô, quem pega metrô aqui sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que eu estou dizendo? Né? Todo dia tem uma discussão, a gente fica sonhando que Jesus tem poder, Senhor, trabalha para que não quero ter briga, porque senão vai pegar em todo mundo aqui. Nós passamos isso todo dia. Nós estamos vivendo com pessoas impacientes, né? Estamos vivendo com pessoas onde estão querendo, né, matar um ou outro. Então, no lado familiar, meus irmãos, quando nós olhamos isso, aquele que tem o lado espiritual, existe o seu benefício. Quem busca o lado espiritual, a inteligência espiritual que vem da parte de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, ele tem os seus benefícios, e isso atinge até os nossos pequenos. Eles são atingidos quando você começa a colocar isso dentro do teu lar. O lado espiritual, você colocando dentro da tua casa, vai atingir também as suas crianças. E eu digo isso, meus irmãos, de forma que as próprias pesquisas vão dizer, né, que aquele que trabalha o lado espiritual não tem envolvimento com bebida, droga, violência, o índice de depressão, ansiedade são diminuídos, gravidez indesejada na adolescência é difícil acontecer, menos distúrbios alimentares, né, conquistam notas boas nas escolas. Quando você vê as crianças que são trabalhadas dentro desse lado espiritual, os adultos veem que eles têm um melhor relacionamento. Quando vai para uma empresa, ele sabe articular melhor. Quando você tem a palavra de Deus, meus irmãos, ela é para nós, né, um fundamento tão grande, que quando você vai falar com o ímpio, você vai falar sobre a palavra, sobre o que você está aprendendo. Por isso a importância de você estar numa escola dominical, a importância de você estar num culto de doutrina, quando você está no momento da sua igreja falando da palavra, a importância de a criança estar, né, também numa sala de aula escolar da própria igreja. Você vê que o trabalho, aleluia, é mais otimista. A pessoa tem mais empatia com a outra, principalmente quando nós falamos da igreja. A igreja trabalha muito o lado social, e você leva o adolescente, você leva o jovem, você leva a criança e começa a ver um compartilhando com o outro. É por isso que foi lido aqui em Atos 2:42, quando você vê a igreja unânimes em comunhão, no partir do pão, na oração, no lado espiritual. Faz parte. Isso faz parte. Isso é comunhão. E quando você vê isso na igreja, o mundo vê do lado de fora e vê, olha, lá dentro é diferente. Lá dentro você vê amor. Glória. Lá dentro você vê misericórdia. Então, quando nós olhamos para esse lado, se nós formos avaliar, né? Se nós formos avaliar, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Por quê? É importante nós falarmos isso, porque se nós pontuarmos somente nos pontos fortes e não os fracos, como é que nós vamos ser humildes para poder ter possibilidade de trabalhar naquilo que está sendo fraco?
Então, quando nós podemos pontuar aquilo que está sendo fraco, eu vou ser humilde e vou trabalhar naquilo para melhorar dentro da minha família. Então, um dos pontos, meus irmãos, que Nabal vai tomar essa decisão, depois que ele se recupera da bebida, né, e ele percebe que a morte dele estava naquela noite, e chega de manhã, ela conta tudo aquilo, ele fica temeroso, ele fica numa situação difícil, ele é livre daquela morte, e o que me chama a atenção é que quando nós desenvolvemos com atenção, temos esse olhar de interesse de ajudar, a tendência que os outros não venham também julgar quando você está sempre ajudando. Você é um ajudador, um cooperador, diminui muito também os pré-julgamentos. Quando nós olhamos também para isso, nós vemos que escutar é uma das coisas que a família hoje tem se perdido. Já parou para pensar? Nós às vezes cortamos muito o pensamento do outro. Às vezes a pessoa está falando e nós cortamos o pensamento daquela pessoa e falamos por cima dela. E muito dificilmente hoje você vê a pessoa parar para poder escutar. Hoje as pessoas querem mais falar algo daquilo que viu, que está acontecendo, e às vezes não quer parar para poder escutar. Mas a Bíblia ela vai dizer que aquele que ouve, ele adquire sabedoria. Aleluia. Aquele que para ouvir, ele começa a perceber, mesmo que você discorde daquela pessoa, você está ouvindo, mas você discordou automaticamente daquela pessoa, você também não é obrigado a concordar com tudo que nós falamos, mas se você discordar daquela pessoa e você ouviu, você já está adquirindo sabedoria. Aleluia. E mesmo assim, você vai estar também procurando a entender e também a saber discutir sobre o assunto. O que nós podemos ver no dia de hoje, meus irmãos, é dentro dessa atenção que nós chamamos até de escuta ativa. Quando nós falamos e sabemos escutar aquele que está falando. Isso aqui, Jesus ele vai deixar todo mundo falar. Jesus ele vai deixar todo mundo questionar. Senhor, ela estava em adultério. Senhor, a lei diz que tem que matar. Senhor, Jesus escutou todo mundo dizer alguma coisa, mas na hora quando ele teve a oportunidade de falar, ele vai dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia! Ele deixou todo mundo falar, todo mundo julgar, todo mundo dizer alguma coisa, mas agora é minha vez. Quem não tiver, atire. E naquele momento foi saindo um a um e até chegar o encontro daquela mulher e mostrar para ela o amor, mostrar para ela a verdade, mostrar quem realmente o Senhor é. E quando nós olhamos, meus irmãos, que a raiva, justamente o que nós estamos dizendo, dessas pessoas, você vê que a raiva faz que o entendimento da pessoa venha a ser fechado. Vem que a pessoa não venha a pensar mais. Ela está com tanta raiva que tudo que você falar, Mayra, ela não vai aceitar. Aleluia. Porque ela está com raiva, ela quer destravar, ela quer falar, ela quer ir. Não é assim que acontece muitas vezes no nosso relacionamento? Às vezes quer falar e você tem que esperar, desabafar ou falar a história toda, para depois você poder falar e saber o momento certo de entrar, para você falar alguma coisa. Porque o que nós sabemos, meus irmãos, é que dentro da palavra de Deus, que vai nos ensinar que esse Espírito é somente nós pedimos ao Senhor. Tiago ele vai dizer: aquele que se sente falta, peça, e o Senhor dá de graça. E isso é tão maravilhoso que o Senhor ele vai dizer para nós, se nós tivermos dificuldade, Ele está falando: eu vou te ensinar. Se tiver dificuldade, estou aqui para poder te mostrar. Então o Senhor ele nunca vai desamparar a nossa família, deixar ermo, deixar a tua família ir de mal pior. Não, o melhor que o Senhor tem é mostrar que o Espírito dele
está pronto para ajudar. Esse é o Espírito Santo. É por isso que Isaías ele vai dizer que o renovo, o broto, o Senhor da raiz de Jessé, Ele que vem para poder nos dar esse Espírito que nós precisamos no dia de hoje. Meus irmãos, não deixe cair a tua família nas discussões que hoje o mundo está colocando, para tirar a teus filhos, para tirar a tua família, tirar do eixo, tirar do centro da vontade de Deus. E tudo que o Senhor quer é que a nossa família entre no centro da vontade de Deus. É por isso que Jó, ele vai dizer, Jó 28, que nós acabamos de ler na nossa leitura, vai dizer que a sabedoria, o princípio é o temor. Se nós tememos a Deus, nós sabemos que Ele está na nossa família, está na nossa casa, que Ele está por nós. Esse espírito de temor, quando você pensar em falar, Ele vai dizer, calma. Ele vai dizer, não é por aí, eu vou te ajudar. Esse espírito de temor, ele entra e te dá equilíbrio no momento que você está precisando. Glória a Deus. Aí vai dizer mais ainda, que o espírito da inteligência, da razão, ele entra para te apartar do mal, para tirar o mal que está te prejudicando. Deixa eu entrar naquilo que o Senhor está me falando agora. O que nós podemos ver é que muitas coisas acontecem, a sabedoria não tem entrado, porque esse mal entra na nossa casa por meio de um celular, por meio de uma conversa, por meio de disse-me disse. Aí o Senhor está dizendo, eu quero te dar uma inteligência emocional, eu quero te dar uma inteligência que vem da parte de Deus, mas isso você tem que se abrir, mas isso você tem que deixar o Espírito entrar, e isso não vem do meio do hoje, do meio tecnológico, mas vem diante da palavra de Deus. É a palavra que nos dá esse fervor, essa inteligência. Eu não vou falar, mas você é muito inteligente, né? Não é a palavra. Aleluia. Mas você é muito sábio, né? Não é a palavra. Mas Deus está te dando, é porque o Senhor está te orientando. É que nos orienta, meus irmãos. O jovem estava lá, Valdeir, na Babilônia. Estava em outro povo, todo mundo corrompido. Mas a palavra, quem deu inteligência, quem deu sabedoria, foi Deus. Aleluia. Quem deu entendimento foi Deus. A nossa família, aleluia, talvez ela não vai ser a melhor, aleluia, que você possa, mas a do vizinho é melhor. Olha só como é que ele trata a mulher, olha só como é que ele fala com a mulher, mas a tua família foi a que Deus te deu, foi a que você tem que trabalhar, foi a que você adquiriu por parte do matrimônio. Então não desista daquilo que Deus te deu. Aleluia. Hoje, irmãos, questionam de tudo. É aquilo que dizem, né? O capim do vizinho é melhor, é mais verde que o outro. Hoje a rede social está terrível. Tem que olhar por outro lado para poder ver que é melhor. Mas isso existe uma falsidade demoníaca muito grande para dizer que aquilo é melhor, mas você está sendo iludido, porque a palavra está dizendo que a tua família ela é adquirida por Deus, foi adquirida pelo Senhor para viverem junto. A quantidade de divórcio que está acontecendo hoje é uma das coisas que nós se preocupamos muito. Parte ministerial que nós falamos sempre e acontecendo, e nós ouvimos muito em convenções. Você vai numa convenção e você vê a quantidade de pessoas que estão sendo divorciadas. E nós vamos questionar para dizer, Senhor, o que está acontecendo é porque, irmãos, quando nós olhamos para a
aplicamos ela, nós falamos o seguinte, que esse temor, ele vai te dar, aleluia, verdadeiramente saber para você, para o teu espírito, se você é fiel a Deus, você será fiel à sua esposa. Aleluia. E isso parte do temor, Pedro. O jovem, quando teme a Deus, a mulher, o homem que teme a Deus, ele persevera na fidelidade ao Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu desejo que o Senhor, o Espírito Santo, venha nos dar, irmãos, esse espírito de fortaleza. Fecha teus olhos. Aleluia. Não sei o que está acontecendo de fato na tua família. Irmãos, de fato só você sabe mesmo. Nós louvamos, nós vimos, nós rimos, mas o Espírito Santo me diz aqui que muitos choram no meio da situação familiar. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está reconstruindo. Aleluia. Aleluia. Reconstrução vem de uma base e você já tem ela. E o Senhor está fazendo o que? Está te reforçando. E principalmente, Efésios capítulo 6, versículo 10 e diante, Ele está te dando a armadura espiritual, preservando a tua mente. O capacete está aí, usa ele, pega ele, coloca na cabeça, para que os dardos inflamados do diabo não venham entrar na tua mente, não venha penetrar na tua família, porque a tua família é preciosa na mão de Deus. É preciosa. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu não desisto da minha família. Quem está comigo aí, aleluia. Eu não desisto da minha família. Foi dito aqui que Davi, ele foi e se esforçou no Senhor em oração e não desistiu da família. Glória a Deus. Não desista do propósito que Deus colocou. Você está casado há 10 anos, vai ser casado há 20, a 30, 50, até Jesus voltar. É a mesma, é o mesmo, vai ser até o fim, meu irmão. Glória a Deus. É ele mesmo, é ela mesma e é até o final. Glória a Deus. Já colocamos isso já no nosso coração, não vamos desistir, não vamos abrir mão. Se você não abre mão do teu filho, se você não abre mão daquele que você carregou os 9 meses, não vai abrir mão do seu relacionamento, Em nome de Jesus. não abra mão. O diabo, ele tenta, mas o Senhor, ele dá livramento, ele dá estratégia, ele dá sabedoria, ele dá o espírito de fortaleza, ele nos dá força. Oh, glória a Deus. Eu quero orar pela tua família nessa hora. Fecha teus olhos. Se você estiver perto do teu filho aí, pega na mão dele. Se você estiver perto da tua esposa, pega na mão dela agora. Aleluia. Se você estiver, aleluia, distante, levanta a mão e ore por ele nessa hora. E vai dizendo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu esposo, eu entrego nas tuas mãos a minha família. Ela é a melhor. Profetiza, ela é a melhor. Ele é o melhor. Aleluia. Nós vamos ir até o fim. Nós vamos conseguir. Nós vamos passar. Nós
disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos desistir, nós não vamos anular. Satanás, sai! Aleluia. Oh, aleluia! Saia dessa casa, saia dessa mente, saia dessa família. Em nome de Jesus, ó Deus, e traz, ó Pai, alegria aonde havia tristeza. Ah, meu Deus, traz felicidade aonde havia turbulência, porque o teu Espírito